Será que Tarcísio de Freitas é mesmo um político moderado ou estamos diante de mais uma farsa bem embalada pela mídia? Bem-vindos à nossa edição de hoje. O material que a gente tem aqui levanta uma questão, assim, crucial sobre o cenário político brasileiro, né? E as projeções para 2026. O foco dessa edição é justamente investigar, com base no que a gente encontrou nas fontes, como essa imagem do Tarcísio de Freitas como moderado parece não se sustentar muito bem diante das ações e discursos mais recentes dele. Vamos explorar a interpretação presente no material, que sugere que o Tarcísio parece ter se radicalizado assim por escolha própria, e como essa narrativa de moderação pode, segundo essas análises, estar servindo a alguns interesses específicos, talvez já de olho na disputa presidencial. Correto, é isso mesmo. A análise que emerge dessas fontes que a gente compilou aponta para uma escolha deliberada pela radicalização, sabe? Não apenas uma reação tipo a pressões externas do bolsonarismo. A proposta aqui é apresentar os fatos e as interpretações disponíveis nesse material, mostrando como o Tarcísio parece ter escolhido esse caminho e como essa construção de imagem de moderação, que às vezes é reforçada na cobertura da imprensa, né, pode ter implicações bem importantes para 2026. Vamos olhar para eventos-chave e a forma como foram noticiados, como foram analisados. Então, a missão que a gente tem nesta edição é justamente examinar os elementos que sustentam essa visão de que o rótulo de gestor técnico moderado não bate muito com a realidade das ações políticas recentes do Tarcísio, né? Sugerindo uma estratégia calculada. Podemos começar, vamos partir de uma ideia que circula bastante, inclusive em parte da análise política que o material menciona. A ideia de que o Tarcísio seria, na essência, um político moderado, talvez meio constrangido a fazer uns acenos mais radicais para agradar a base bolsonarista que o elegeu governador. No entanto, o conjunto de informações que a gente está analisando aqui contesta fortemente essa visão. Quais são os argumentos e fatos que levam a essa contestação? Ora, vários eventos recentes são apontados como indicadores dessa escolha consciente pela radicalização. Talvez o mais emblemático e que recebe bastante destaque nas fontes tenha sido o discurso do Tarcísio no 7 de setembro em plena Avenida Paulista. Naquela ocasião, ele fez declarações muito fortes, né? Afirmando que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, agiria como tirano e que o Brasil estaria vivendo sobre uma ditadura de um poder sobre o outro. Isso vai muito além de simplesmente, repetir a retórica bolsonarista. É interpretado como um ataque frontal às instituições democráticas, vindo de um chefe do executivo estadual. Pesado. E essa fala não passou despercebida, né? De jeito nenhum. O material reporta reações institucionais quase imediatas. Ministros do Supremo, como Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, vieram a público rebater as acusações. O Mendes foi direto ao ponto, né? Disse que não existe ditadura da toga no Brasil. Já o Barroso contrapôs dizendo que, na ditadura, é que não havia processo público e transparente. O que se relata com base em informações internas do STF mencionadas nas fontes é que a percepção lá na corte foi que o Tarcísio extrapolou limites institucionais bem delicados, basicamente assim dinamitando pontes que ele mesmo vinha construindo com o judiciário. Exato. E a análise presente no material argumenta que isso dificilmente pode ser visto como um deslize, sabe? Um comentário impensado no calor do momento. Pelo contrário, tudo aponta para um movimento calculado. A data era altamente simbólica, o 7 de setembro, o palco de máxima visibilidade, a Avenida Paulista, né, tradicionalmente usada para manifestações bolsonaristas, e a plateia majoritariamente composta por apoiadores alinhados a esse discurso mais radical. Para reforçar essa leitura de uma ação deliberada, o Tarcísio também se posicionou na linha de frente da defesa pública pela anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Isso é interpretado não como um mero aceno, mas como um engajamento direto numa pauta central do bolsonarismo radical. Ele comprou a pauta. E tem outro elemento de peso trazido pelas fontes, a promessa explícita de conceder indulto, ou seja, um perdão presidencial, a Jair Bolsonaro caso o Tarcísio venha a ser eleito presidente. O material que a gente tem aqui indica que essa promessa foi recebida com grande preocupação por juristas, sendo classificada como irresponsável e potencialmente danosa às instituições.
Além disso, uma pesquisa Datafolha, citada nos documentos, mostrou que a maioria da população brasileira rejeita essa medida específica de perdoar Bolsonaro por eventuais crimes, então não parece ser uma pauta que busca apoio popular amplo, né? Mas sim um sinal muito claro direcionado a um segmento político específico, um aceno direto para a base. Exatamente. O que chama atenção aqui, e que as análises destacam, é como essa sequência de atos contraria diretamente a narrativa de que ele estaria apenas pagando pedalhos aos radicais para manter sua base. A interpretação que prevalece nas fontes é de uma aposta estratégica muito mais alta e consciente. Seria um alinhamento calculado, profundo mesmo, com o núcleo duro do bolsonarismo, visando se consolidar como o herdeiro político natural desse movimento para a disputa de 2026. É interessante notar que, embora alguns analistas e até podcasts de grande audiência como O Assunto e Café da Manhã, que são mencionados nominalmente nas fontes como exemplos dessa repercussão na mídia, tenham notado essa mudança de tom, essa aparente metamorfose do Tarcísio, por vezes a abordagem ainda o retrata como um refém das circunstâncias, sabe? E não como o arquiteto da sua própria radicalização. Pois é. E essa discussão sobre a percepção do Tarcísio nos remete a um paralelo histórico considerado bem preocupante, que é explicitamente mencionado no material que a gente analisou. Em 2018, durante a campanha presidencial, uma parte significativa da imprensa e da análise política tratou Jair Bolsonaro como uma figura quase folclórica, né? Um candidato sem chances reais, ou como uma força política extremista que seria inevitavelmente normalizada ou contida pelas instituições caso eleito. O resultado dessa avaliação, como a gente viu depois, foram 4 anos marcados por ataques sistemáticos às instituições, desmonte de políticas públicas essenciais e uma gestão considerada negligente e até criminosa durante a pandemia de Covid-19, culminando na tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023. A preocupação expressa nas fontes é que um erro semelhante de avaliação esteja se repetindo agora com o Tarcísio. Isso é sério. Exatamente. O argumento é que o tratamento, por vezes condescendente, dispensado ao Tarcísio, essa insistência no rótulo de gestor técnico, de nome supostamente mais palatável ao chamado centro político, acaba por ignorar ou minimizar a gravidade dessas ações e discursos recentes que a gente está detalhando. O uso de símbolos também é considerado relevante e foi noticiado. Naquele mesmo 7 de setembro, o Tarcísio desfilou ostentando a bandeira dos Estados Unidos e usando um boné do Donald Trump. Esses gestos são interpretados como reforço de um alinhamento ideológico e internacional específico, mesmo que isso pudesse, em tese, contrariar interesses econômicos diretos do Estado de São Paulo, dadas as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros durante o governo Trump. É um sinal político que, segundo essa leitura, se sobrepõe a considerações pragmáticas ou de gestão, né? Fica muito nítida, então, a contradição apontada no material. De um lado, o discurso público que ainda tenta preservar a imagem de um técnico moderado, focado em gestão. De outro, as ações concretas e as alianças políticas que apontam para uma aposta clara no radicalismo como estratégia de poder. Uma das interpretações presentes nas fontes é que essa narrativa de moderação, por vezes suavizada ou até endossada por setores da mídia, serviria principalmente aos interesses de uma elite econômica e política. Essa elite, segundo essa visão, buscaria manipular a opinião pública, talvez enfraquecer a democracia e, por contraste, pintar o atual governo Lula como radical, numa tentativa de inverter os papéis no tabuleiro político, sabe? Essa percepção de uma inversão de papéis, o Tarcísio sendo apresentado como um moderado, enquanto Lula seria o radical, é vista nas fontes como um elemento chave para a gente entender as narrativas e as movimentações que já estão em curso visando a eleição presidencial de 2026. Dentro dessa lógica, a radicalização do Tarcísio não seria um acidente de percurso, entende? Uma consequência indesejada ou uma imposição externa, mas sim uma escolha consciente, uma estratégia política definida para ocupar o espaço e mobilizar uma base eleitoral específica. Faz sentido dentro dessa estratégia? Essa análise que emerge do material é realmente complexa, né? Levanta muitas questões sobre o futuro político do país. A gente vai para um rápido intervalo e já volta.
Bem-vindos e bem-vindas de volta. Estamos aqui na segunda parte da nossa edição, mergulhando fundo na trajetória política mais recente de Tarcísio de Freitas. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais essa análise. Exatamente. Na primeira parte a gente desenhou o cenário geral, né? Agora o foco é conectar os pontos, as costuras ali nos bastidores, as tensões, algumas visíveis, outras nem tanto, e o que isso tudo sinaliza para o jogo político de 2026. Aquela imagem, sabe, do gestor técnico, moderado, ela parece ficar meio distante quando a gente olha para os movimentos que as fontes descrevem, não é? Sem dúvida. Olha, os documentos e os artigos que a gente analisou, eles pintam um quadro, assim, de uma guinada bem calculada, sabe? Em direção a uma postura mais radicalizada mesmo. Não parece ser algo tipo, aconteceu por acaso. Não. Parece uma estratégia mesmo, deliberada. Vamos tentar explorar aqui as conexões, né? Entre os discursos mais recentes, as alianças que ele vem costurando, tanto com aquela ala mais ideológica do bolsonarismo, quanto com o pessoal mais pragmático do Centrão. Sim. E como isso tudo repercutiu, né? Inclusive gerando reações bem fortes lá no Supremo Tribunal Federal. E tem um ponto que essas fontes levantam que é crucial, eu acho. Uma aparente inversão de papéis na narrativa que chega para o público, né? Que seria promovida por alguns setores da mídia. Isso. O Tarcísio sendo colocado ali como uma alternativa de centro, enquanto o presidente Lula seria o tal radical. É bem aqui que a discussão fica mais complexa, né? Com umas implicações sérias para como a gente percebe a política e para a própria democracia brasileira. Vamos investigar isso. Vamos lá. Então, começando por essas articulações, como é que elas se desenham? Os relatos falam de um jogo complexo, né? Em várias direções. Exato. Os materiais detalham aproximações bem estratégicas. De um lado, tem essa busca por, reafirmar os laços com o núcleo duro do bolsonarismo. O nome do pastor Silas Malafaia, por exemplo, aparece bastante. Ah, sim. E é interessante, né? Porque as fontes mencionam até uns episódios de tensão pública entre eles. O Malafaia teria cobrado do Tarcísio uma lealdade mais explícita à família Bolsonaro, sabe? Chegou até a ironizar políticos que ficam buscando a bênção do Jair Bolsonaro para se cacifar como sucessor. Entendi. Isso mostra que esse apoio da extrema-direita não é assim, um cheque em branco, né? Exige demonstração de alinhamento o tempo todo. Essa cobrança toda sugere uma briga interna ali nesse campo, né? Não é um apoio que vem fácil. Precisamente. Os relatos indicam que não tem um consenso, não, sobre quem seria o herdeiro natural desse capital político do Bolsonaro. Tem uma tensão ali que dá para sentir, por exemplo, com Eduardo Bolsonaro. A leitura que os documentos trazem é que essa escalada na retórica do Tarcísio, sabe, os ataques mais fortes ao STF, a defesa aberta da anistia para o pessoal do 8 de janeiro, seria uma tática. Uma tática para, comprar paz com essa ala mais radical. Certo. E, ao mesmo tempo, se colocar como a opção presidencial mais viável para 2026, já que o Jair Bolsonaro não deve concorrer. Ele estaria disputando esse espaço, não só com gente de fora da família, mas com o Flávio, com a Michelle Bolsonaro também. Faz todo sentido. É um jeito de sinalizar para essa base, olha, sou eu quem pode levar a agenda adiante, mesmo que para isso precise tensionar um pouco as relações com as instituições. E o Centrão? Como é que ele entra nessa conta? Nomes como Gilberto Kassab, Ciro Nogueira, são mencionados, né? Sim, e essa é outra frente importantíssima de articulação que os materiais descrevem. O Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, ele, mesmo tendo lá o Ratinho Júnior, governador do Paraná, como um nome forte do partido para 26, ele mantém uma relação bem próxima com o Tarcísio. Ah, é? É. Os relatos indicam que o Kassab trabalha muito nos bastidores, sabe? Construindo pontes, costurando alianças que podem beneficiar o Tarcísio lá na frente, num cenário nacional. É um movimento bem pragmático, né? A cara do Centrão. Típico. Já o Ciro Nogueira, que é uma figura-chave do Progressistas, foi ministro do Bolsonaro. Ele aparece nas análises como alguém que está de olho na vaga de vice na chapa do Tarcísio. Vice? É. O cálculo aqui, segundo as fontes, envolveria negociar o apoio maciço do Centrão em troca do compromisso do Tarcísio com pautas importantes para esse grupo e, principalmente,
com o avanço daquela ideia de anistia, né? Para os políticos e cidadãos envolvidos nos atos que foram considerados golpistas. Nossa. Aí se configura um arranjo onde o apoio partidário fica meio que atrelado a um projeto que flerta com o autoritarismo, né? Tentando reescrever ou até apagar o que aconteceu recentemente. Essa costura com o Centrão, ao mesmo tempo que ele acena para a base radical bolsonarista, é um equilíbrio bem delicado, hein? Muito. Mas as reportagens da Veja, da CNN Brasil, do Metrópolis, que estão no nosso material, elas argumentam que essa opção pela radicalização não foi algo imposto, assim, pelas circunstâncias. Foi uma escolha consciente do Tarcísio. O 7 de setembro é citado como um marco nisso, né? Exato. A leitura que predomina nesses veículos é que o Tarcísio usou a data cívica, que o Bolsonaro sempre explorou muito, para se apresentar, sem deixar dúvida, como o herdeiro político dele. Teria sido ali um momento de ruptura com qualquer tentativa anterior de parecer moderado. O discurso que ele adotou, segundo essas análises, abraçou uma agenda vista como de confronto, sabe? Até golpista, para tentar consolidar a legitimidade dele com os setores mais radicais do eleitorado. E que elementos específicos desse discurso reforçaram essa ideia? Olha, 2 pontos são muito destacados repetidamente. Primeiro, a promessa de dar indulto para o Jair Bolsonaro se fosse eleito presidente. Isso foi lido como um sinal de lealdade pessoal e ideológica, acima de qualquer questão legal ou institucional. Entendi. E o segundo? E o segundo, os ataques diretos ao Supremo Tribunal Federal, questionando a legitimidade das decisões dos ministros. Essas falas não foram vistas como críticas pontuais, sabe? Mas como parte de uma estratégia maior para deslegitimar as instituições democráticas, que é algo bem característico do bolsonarismo. E diante desses ataques tão diretos, como é que o STF reagiu? Os materiais falam que teve repercussão. Sim, e a reação foi quase na hora e bem forte, segundo os relatos. Ministros do Supremo vieram a público expressar preocupação, repúdio a essa guinada do Tarcísio. A figura do Gilmar Mendes ganhou destaque aí. O Gilmar Mendes, né? Ele mesmo. Ele se manifestou de um jeito bem contundente, afirmando que a liberdade de verdade, a democracia, não se constrói atacando as instituições que sustentam ela. O Mendes reforçou que crimes contra o Estado Democrático de Direito são inaceitáveis, não dá para relativizar ou perdoar. Essa declaração do Gilmar Mendes é forte, né? Vindo de um ministro que é conhecido por articular bem e não fugir do debate público. Exatamente. A fala dele foi um sinal de que os ataques do Tarcísio tinham passado de um limite ali considerado aceitável, sabe? Gerou um alerta institucional bem claro. E é interessante que uma das fontes, a revista Veja, menciona que depois dessa repercussão negativa forte, o Tarcísio ficou um tempo em silêncio estratégico sobre o assunto. Ah, é? É. O que reforçaria aquela leitura de que a fala inicial não foi um deslize, tipo, impulsivo, mas um movimento tático calculado. Talvez a reação tenha sido mais negativa do que ele esperava no começo. Toda essa dinâmica nos leva de volta para aquela questão da narrativa da mídia que a gente falou no início. Como é que funciona essa suposta inversão de papéis, onde o Tarcísio seria apresentado como um centro viável e o Lula como um radical perigoso? Os materiais que a gente tem denunciam essa estratégia. Sim, várias fontes tratam isso como uma operação de comunicação mesmo, deliberada, que estaria sendo construída e espalhada por certos setores da mídia, alguns com laços históricos ou interesses alinhados com a elite econômica mais tradicional. E como seria essa mecânica? A mecânica descrita é assim. Ao mesmo tempo que se minimiza ou se normaliza a radicalização do Tarcísio, apresentando ele como um gestor pragmático ou um conservador comum, se cria artificialmente a imagem de um outro lado extremista personificado no presidente Lula. Mas como é que sustentam essa narrativa? Considerando o histórico, as alianças atuais do Lula? Aí é que está o que as fontes apontam como a grande distorção. A análise que está nos materiais argumenta que, se a gente olhar para o espectro político brasileiro hoje, para as alianças partidárias que sustentam o governo, para as políticas que estão sendo implementadas, para o próprio histórico do Lula, ele ocupa, na verdade, um espaço mais próximo do centro ou centro-esquerda.
A formação daquela frente ampla para derrotar o Bolsonaro em 2022, que incluiu partidos e figuras de centro, até de centro-direita, isso é citado como prova disso. Entendi. O que é fascinante aqui, e que os documentos ressaltam, é o propósito por trás dessa inversão de narrativa. Não seria só uma disputa eleitoral para 2026, entende? O objetivo seria mais fundo: manipular a opinião pública, deslegitimar qualquer projeto político que ameace certos privilégios econômicos ou que proponha mudanças sociais mais significativas. E no fim das contas? E, no fim, garantir que o poder continue alinhado aos interesses dessa mesma elite. Mesmo que para isso precise normalizar figuras com discursos e práticas que flertam com autoritarismo, como as fontes caracterizam o Tarcísio. Então essa construção de imagem não é só marketing político para a próxima eleição. Teria implicações estruturais mais profundas para a democracia e para a sociedade? Sem dúvida alguma. As fontes alertam para as consequências bem concretas dessa estratégia combinada de radicalização e normalização. Essa escalada na retórica e as ações de figuras como Tarcísio, quando são validadas ou suavizadas por parte da mídia, criam um ambiente político mais tóxico, mais instável. E quais seriam essas consequências? Bom, isso pode encorajar a intimidação, a repressão a movimentos sociais, a perseguição à imprensa mais crítica, a marginalização de vozes de oposição. Além disso, a defesa da anistia para atos golpistas, que é um ponto central na retórica do Tarcísio, que os materiais destacam, é vista como especialmente perigosa. Não é só virar a página, como alguns falam. Certo. A leitura das fontes é que anistiar crimes contra a democracia passa uma mensagem de que esses atos são aceitáveis, talvez até uma ferramenta política legítima para chegar ou se manter no poder. Isso enfraquece as instituições, mina a confiança no Estado de Direito e afeta diretamente a vida da população, Especialmente os mais vulneráveis, que dependem da estabilidade democrática e das políticas públicas. Ou seja, a discussão vai muito além da figura do Tarcísio. É sobre o tipo de política que a gente quer validar ou não no Brasil. Exatamente. É sobre reconhecer os sinais de erosão democrática e entender como certas narrativas ajudam nisso. Apresentar como moderado alguém que, segundo as fontes que a gente analisou, ataca o judiciário, defende anistia para golpistas e se alinha com a extrema-direita, seria, na visão desses documentos, um desserviço para a compreensão da realidade política. Então, o que a gente pode concluir dessa nossa edição a partir desses materiais é a imagem que surge do Tarcísio é bem mais complexa e, segundo essas fontes, preocupante do que a daquele simples gestor moderado que às vezes tentam vender. Correto. A conclusão principal que a gente tira da leitura conjunta desses documentos é que o Tarcísio de Freitas não seria uma figura, arrastada pelas circunstâncias para um discurso mais radical, mas sim um agente ativo dessa própria radicalização. Parece uma escalada calculada, parte de um projeto de poder que reafirma a lealdade ao bolsonarismo e suas pautas, colocando essa aliança acima do diálogo institucional, acima das normas democráticas. A moderação seria, nessa leitura, mais uma fachada conveniente do que uma convicção real. Argumentam as fontes, repetiu um erro parecido com o que, no passado recente, permitiu a ascensão do Jair Bolsonaro e criou o ambiente para aqueles eventos que culminaram na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Exato. E a reflexão final que essas fontes propõem é mais direcionada para a sociedade civil, para a imprensa independente, para todo mundo que está comprometido com a democracia. A mensagem é clara: não dá para aceitar passivamente uma nova farsa política, como alguns textos chamam, disfarçada de moderação ou de centro. É preciso vigilância. É fundamental manter a memória crítica ativa, questionar, resistir a essas narrativas que tentam suavizar ou normalizar o radicalismo. E cobrar coerência, firmeza das instituições na defesa dos valores democráticos. A vigilância constante seria a chave para a gente evitar retrocessos. Esperamos que esta edição tenha ajudado a lançar alguma luz sobre essas movimentações tão complexas no cenário político brasileiro, sempre a partir das informações e análises presentes nos materiais que a gente teve acesso, claro. Os links para todas as fontes que serviram de base para essa edição e também para outros artigos relacionados estão disponíveis na descrição do episódio. E lembrem-se, o podcast continua firme.
Estamos no ar de segunda a sábado, sempre buscando trazer informações importantes e análises relevantes sobre os temas que impactam o nosso país. Isso mesmo. Para quem acompanha nosso trabalho e achou esta edição útil, fica o nosso convite carinhoso para curtir, comentar e, claro, se inscrever no nosso canal. Assim, ninguém perde as nossas próximas discussões críticas sobre a política brasileira. Um abraço grande e até a próxima!